E a gente vai começar pelas questões internacionais, né? Vou até colocar na tela aqui uma matéria que a gente publicou lá no 247, tratando sobre as eleições lá em Portugal, nossos co-irmãos aqui, né? Candidato da extrema-direita leva surra em Portugal. A espécie de Bolsonaro português, André Ventura, admirador e confesso do presidente brasileiro, fez apenas 11,9% dos votos, quando as pesquisas lhe davam ali 15%, apontando ele em segundo lugar. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, né, foi reeleito no domingo, dia 24, em primeiro turno, com 60,7% dos votos, e a embaixadora Ana Gomes, socialista, chegou em segundo lugar com 12,97% dos votos. Uma eleição bem conturbada, até por conta também da pandemia, mas tem alguns aspectos aí políticos importantes, né, Rui? Você é um crítico forte da questão da proposta da Frente Ampla, né? Queria que você falasse um pouco desse resultado dentro desse aspecto. Como é que você analisou lá o resultado das eleições? Bom, eu vejo a coisa um pouco diferente dessa matéria, né? Ou, digamos assim, muito diferente na realidade. E, inclusive, a opinião que eu tenho é a opinião da maior parte da imprensa portuguesa. Não sei direito qual que é o que levou a essa avaliação, mas o resultado da extrema-direita foi extraordinariamente positivo para a extrema-direita. Uhum. Nós temos que considerar que é a primeira vez que a extrema-direita aparece. A extrema-direita portuguesa ela é um fenômeno mais recente, o crescimento dela. Eles tiveram 12%, né? Esses 12% é bastante, tá? É bastante mesmo. A esquerda portuguesa, né? Esquerda que eu digo aqui seria aquela esquerda da esquerda, vamos dizer assim, né? Que seria o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, juntos, eles tiveram 8%. Quer dizer, eles tiveram 2/3 da votação da extrema-direita. A extrema-direita ficou em terceiro lugar, né? Um pouco atrás do Partido Socialista, que é o partido tradicional da esquerda portuguesa, que está no governo, inclusive. Tudo bem que o candidato presidencial que ganhou é o típico candidato da Frente Ampla, né? Ele era do PSD, partido de direita, e ele se tornou independente e ele é apoiado pelo PSB, né? Ele é apoiado pelo PSB porque eles querem dar a ideia de que ele é um candidato que está acima dos partidos, essa coisa toda. Ele concorre, inclusive, sem partido. Então, o que as eleições indicam não é a derrota da extrema-direita, porque a extrema-direita não perdeu voto, ela ganhou muito voto. E ela não estava numa posição... Não é que nem o Bolsonaro, que se o Bolsonaro perder a eleição, é uma derrota grande do Bolsonaro, por exemplo. Eles não estão no poder, eles não estão nada. Uma coisa que chama muito a atenção nesse resultado, né, e eu acho que isso aí tem a ver com todo esse debate da Frente Ampla, é o seguinte. O candidato da extrema-direita, que é o chefe de partido, ele fez um discurso, eu assisti uma parte do discurso dele, discurso de pós-eleitoral, né, falando do resultado, e ele fala o seguinte, que foi uma extraordinária vitória para o partido antissistema, né? Ele festejou a vitória, ele destacou o fato de que acho que ele inclusive usou essa expressão, engolimos a esquerda, né? O Bloco de Esquerda e o PCP, e tudo mais. Bom, o que chama atenção é a questão do antissistema, que é o mesmo problema que acontece no Brasil. A extrema-direita, de um ponto de vista geral, no mundo, ela se apresenta como antissistema. Quer dizer, o que significa isso? Significa que ela é anti-globalista, anti-neoliberal, que ela diz, né? Não estou dizendo que ela efetivamente seja isso, mas a propaganda dela mostra isso, que ela é anti-globalista, anti-neoliberal, ela é contra os partidos tradicionais, né? Em geral, também tem muita demagogia da corrupção, da parte da extrema-direita.
Ele quer dizer, ela é o partido antissistema, que seria o partido da extrema-direita, é o partido que se opõe ao regime político tal como ele é, explorando, né, a crise desse regime político. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos com Trump, ele explorou essa mesma situação, né? Foi o que aconteceu com o Bolsonaro aqui, ele explorou o ataque contra o PT, de um lado, pelos partidos tradicionais da burguesia, e depois, né, o fracasso do governo Temer, e ainda por cima, a política dos partidos tradicionais, né, que o Bolsonaro aqui chamou de velha política. Bom, o problema que se apresenta é o seguinte, o caso português ele fica muito claro nesse sentido. Os partidos de esquerda, eles estão atrelados a isso que a extrema-direita chama de sistema, né? A política da esquerda, de um modo geral, precisamos nos unificar com esses partidos tradicionais para nos defender da extrema-direita. É o que acontece no Brasil também. O Bolsonaro aparece como sendo antissistema, como sendo contra a velha política, e a esquerda aparece unificada com esses partidos que estão sendo repudiados pela população. O sentido da Frente Ampla é isso daí. Mais cedo ou mais tarde, se a situação política, se a situação econômica se agravar, e ela deve se agravar, né, os partidos de extrema-direita vão crescer mais, vão se radicalizar mais, vão crescer mais ainda, e o alvo deles, né, o alvo que eles vão apresentar na sua propaganda, na sua luta política para o conjunto da população, é que eles são os opositores do sistema que mata o pessoal de fome, que promove guerras, que promove uma série de desastres que a gente conhece muito bem. Então, o caso português, nesse sentido, é um alerta, né? Não há derrota do partido de extrema-direita, pelo contrário, foi uma vitória desse partido. O partido está crescendo aceleradamente e ele ocupa, né, ele está ocupando o papel que deveria ser de uma esquerda coerente, que é o papel de ser contra o sistema, de ser contra o regime político, de fome, de desgraça, o regime político dos banqueiros, dos grandes capitalistas. No Brasil, nós estamos vendo isso, quando a esquerda começou aí a apoiar o Dória, né? É o mesmo panorama. O meu prognóstico é que isso vai levar, primeiro, ao colapso dos partidos tradicionais e ainda mais, de maneira ainda mais contundente, ao colapso dos partidos de esquerda que apoiam os partidos tradicionais, porque os partidos de esquerda, eles dependem do apoio popular. E eles não têm o mesmo lastro material que os partidos tradicionais.